Olá, sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato, e hoje eu vou falar sobre as vasculites. As vasculites que são a inflamação da parede dos vasos. E o que isso tem a ver com você e qual que é a importância? Eu realmente achei que eu já tivesse falado de vasculite no passado, é um assunto extremamente relevante, apesar de serem doenças mais raras. Com o Covid a gente viu um aumento significativo desse problema. Então vamos falar sobre as vasculites. Vasculite é a inflamação da parede do vaso. O que são os vasos? São as artérias, as arteríolas, capilares, veias. Se a gente tem uma inflamação dessa parede do vaso, ela vai ficar mais frágil, ela vai ficar edemaciada, ela pode fechar esse vaso. Esse dano na parede pode acabar causando, pela fragilidade dela, o aumento e a formação de aneurismas, ou a gente pode ter a oclusão e não passa mais sangue nesse vaso. Não passando sangue, a gente pode ter as isquemias, necroses, e que, como a vasculite pode acontecer em qualquer vaso do corpo, essa isquemia e necrose também pode acontecer em qualquer parte do corpo. Por isso, é uma doença que traz sintomas completamente inespecíficos. Pode ter sintoma desde o olho, como sintoma na pele, como sintoma em algum órgão interno. Então, nas vasculites, a parede do vaso ela é invadida pelas células do sistema imunológico, do nosso próprio sistema imunológico, de forma que ela vai acabar causando oclusões, estenoses, pode causar hemorragias e, como eu disse, a formação de aneurismas. É um grupo grande de doenças que parecem diferentes e de etiologia desconhecida, ou seja, a gente não sabe exatamente o porquê que a doença está acontecendo em alguns casos. Em outros a gente consegue evidenciar a causa. Na verdade, pode acontecer em qualquer idade, mais frequentemente no final da infância e após os 50 anos, mas realmente pode acontecer em qualquer idade. Quando jovem, a arterite de Kawasaki é a mais frequente, e quando idoso, a arterite de células gigantes é a mais frequente. Então vamos lá, vamos falar dos sintomas, o que você pode sentir se tiver uma vasculite. Uma vasculite, você pode ter lesões na pele, pode ter placas avermelhadas, pode ter áreas de necrose na pele, pode ter úlceras, feridas, lesões maiores. Nariz, a gente pode ter crosta, pode ter sangramento, pode ter a formação de uma perfuração do septo, tudo isso devido a uma isquemia dessa área. Nos dedos a gente pode ter aquele fenômeno de Raynaud, que é quando fica pálido, depois fica roxinho, depois fica vermelho. Então esse fenômeno de Raynaud pode ser secundário a uma vasculite. Eu fiz outro vídeo sobre fenômeno de Raynaud. Pode acontecer nos olhos, os olhos ficarem bem vermelhos, na esclera. Na articulação a gente pode ter artrite, pode ter dor articular. Na musculatura a gente pode ter dor muscular, fraqueza, cansaço. Nos pulmões a gente pode ter falta de ar, pode ter tosse, pode ter uma secreção sanguinolenta. No sistema nervoso central a gente pode ter sinais assim que parecem até um derrame, mas pode ser menor, pode ser só um desmaio, pode ser uma dor de cabeça muito forte. Então, como você pode ver, são vários órgãos acometidos. Então a gente pode dividir as causas das vasculites como primárias ou secundárias. As causas primárias, ainda bem que elas são bem raras, mas normalmente quando a gente não consegue definir uma origem, uma causa, uma razão para a vasculite ter iniciado. Normalmente elas acometem um órgão só, então vai ser a pele, vai ser o olho, são mais restritas a um órgão. Mas elas podem acometer múltiplos órgãos também. E aí é uma ampla gama de doenças. Então, cada uma vai ter um nome específico. O vídeo não é sobre todas essas vasculites. E tem arterite de Takayasu, tem Kawasaki, tem Churg-Strauss, tem um monte de vasculite que preenche esse critério. Tem a doença de BC. Então o que não falta é vasculite diferente acometendo vários órgãos. Agora, as causas secundárias é quando a gente identifica uma doença inicial, algo que deu start, que começou essa vasculite. Então, muito frequentemente são doenças virais. E aí entra o Covid, né? O Covid
acabou desencadeando muita vasculite. Outras causas pode ser uma doença autoimune, que é uma doença que o nosso sistema imune começa a atacar o nosso próprio corpo, como lúpus, artrite reumatoide, esclerodermia. Existem várias doenças autoimunes que entram nesse critério. Algumas reações alérgicas a medicamentos, então existe a vasculite desencadeada pelo uso de algum tipo de medicamento, mas também pode ser desencadeado por câncer, como leucemia, como linfoma. Então tudo isso pode desencadear uma vasculite de forma secundária. Até o momento já foram identificados alguns fatores genéticos, mas isso não serve para todas as vasculites, então não é necessário que tenha tido alguém na sua família com uma vasculite para você correr o risco de ter vasculite. Mas quem teve uma vasculite na família pode ter um risco um pouquinho maior de ter uma vasculite também. Então vou falar do tratamento, né? O tratamento, de forma geral, a gente pode falar que as causas primárias, ou seja, que a gente não identificou a causa, o que deu o início, não tem cura. Tá? Não tem cura, mas tem controle. Existem vários medicamentos que a gente pode diminuir essa reação do corpo ao próprio corpo. Então existem os corticoides, existem imunossupressores, existem alguns medicamentos biológicos, e tudo isso a gente pode usar no controle e depois na manutenção da doença dormindo. A questão tem que fazer o diagnóstico e tem que ir atrás do tratamento o mais cedo possível antes de ter um dano vascular muito significativo. A causa secundária, né? Tem tratamento e o tratamento é muito simples, a gente tem que tirar o gatilho, tem que tirar o que desencadeou essa vasculite. Se for uma doença viral, a gente tem que tratar essa doença viral. Se for uma doença autoimune, a gente tem que tratar essa doença autoimune. Então a gente tem que tratar o que iniciou esse processo. No final, a grande maioria responde bem ao tratamento. Existem alguns casos que não vão tão bem assim, mas graças a Deus não é tão frequente assim. O que a gente pode falar é que a evolução é imprevisível, a gente não consegue dizer antes, logo no diagnóstico, como que cada um vai se comportar. Então é importante ter a consciência da existência dessas vasculites. A pergunta que você deve estar se fazendo agora é: quem trata isso? É o cirurgião vascular? Eu sou cirurgião vascular, por que eu estou falando disso? Ou o reumatologista? Na verdade, a gente tem que tratar em conjunto, porque quando já tem um dano vascular, quando já tem um aneurisma, quando já tem uma estenose, já tem uma oclusão desse vaso, muitas vezes é necessário algum procedimento cirúrgico, ou uma angioplastia, ou algum procedimento com cirurgia aberta para a gente corrigir o dano vascular. A gente consegue corrigir a grande maioria dos danos vasculares em vasos grandes e médios. Os vasos pequenos, muitas vezes a gente não consegue. Então, o diagnóstico, o tratamento clínico, muitas vezes é feito pelo reumatologista, mas o cirurgião vascular está lá no tratamento, na correção desses danos arteriais. Gostou desse vídeo? Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, clica também no sininho para se inscrever e receber os melhores vídeos para melhorar a sua saúde, seu bem-estar e da sua família. Comente aqui embaixo, você conhece alguém que tem uma vasculite? Você tem algum sintoma que você acha que é de uma vasculite? Eu quero saber também de onde você é. Pode comentar lá embaixo, mas espera um pouquinho que eu vou colocar o próximo melhor vídeo para você assistir.